FGTS, estadual e federal. Aproveite, venha conferir as melhores taxas. Vá na Honório, atrás da Igreja Católica, e faça uma simulação. Fone Zap 998098283. Clínica Dental Medic oferece a você e sua família consultas médicas e odontológicas. Não fique em filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Medic, funcionando de segunda a sábado com laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Medic, Praça do Bradesco, número 10, Tucano. Agende uma consulta. Telefones 3272-1917 ou 99800-1802. Começa agora o G News, notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 bilhões nos últimos 4 anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte. Piscina olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte. Esse foi mais um G News, notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Está comprovado. O chá Acabe é o chá 100% natural que está melhorando a vida de milhares de pessoas. Chega de sofrer com azia, má digestão, úlcera. Com o Acabe, o seu sistema digestivo vai funcionar perfeitamente. Quem não podia comer aquela pizza do fim de semana com a família, um churrasquinho com a galera, aquela feijoada da vovó, com o Acabe agora você pode. Não fique sem o Acabe em casa. Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais. Para qualquer mal, tome Acabe. Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia. Tucano, saiu o resultado do exame de um caso suspeito de Covid-19 e mais um caso suspeito foi registrado. Uma mulher de 41 anos é o 6º caso confirmado de coronavírus aqui em Tucano. Uma mulher de 23 anos é o primeiro caso curado no município. E, dentro de instantes, entrevista com o governador Rui Costa. Homem morre com suspeita de coronavírus aqui no município de Tucano. Essas e outras informações você confere agora aqui no Fique por Dentro, seu Jornal do Meio-Dia. Tucano FM, agora 12:10. Repita. 12:10. Vamos agora retransmitir para você uma entrevista especial com o governador Rui Costa, aqui do estado da Bahia, sobre o coronavírus, as ações do governo do estado contra aí o coronavírus, em combate ao coronavírus, ao vivo a partir de agora aqui no Fique por Dentro, o seu Jornal do Meio-Dia na Tucano FM. Seja bem-vindo, governador. Vamos em Salvador Digital. Acompanhar a partir de agora. Acompanha pelas redes sociais do governador Rui Costa e de todos os veículos de comunicação que fazem parte desta live. E você, cidadão, pode colaborar também com o trabalho do Estado, das autoridades de saúde. Nas plataformas digitais, a sua cooperação passa a ser essencial. A partir do contato com o número 155 ou no sistema Android ou iOS Apple com o Monitora Covid-19, você pode munir o Estado de informações para que as diretrizes e ações no combate à Covid-19 sejam ainda mais eficientes. No canal 155, que é gratuito, o telefone que você pode utilizar do seu smartphone, do seu telefone fixo, do seu telefone móvel, você vai acessar uma equipe médica que vai dar orientações, informações e também encaminhamentos em caso de necessidade. São vários os relatos das pessoas que foram atendidas pelo 155, reconhecendo a importância dessa ferramenta, principalmente para as pessoas que não sabem identificar sintomas da Covid-19, que confundem muitas vezes as pessoas. Então é importante que você tenha esse número à mão, divulgue para outras pessoas, aos veículos de comunicação e profissionais da imprensa. A nossa solicitação é para que reforcem também em seus canais pessoais e profissionais, para que as pessoas saibam que existe um número de acesso fácil, rápido, gratuito, que é o 155, em que as pessoas vão ter orientação médica, informações, vão poder tirar dúvidas, tudo isso com o suporte de profissionais da área médica e estudantes de medicina do 5º e 6º semestres. Além, é claro, de toda uma plataforma que ajuda o Estado a monitorar, acompanhar e identificar casos de Covid-19 ou situações em que há suspeita apenas, mas que as pessoas precisam estar sendo observadas
por todas as áreas de governo, de saúde pública, municipal e estadual. Então é importante você ter à mão esse contato, esse número, divulgar para outras pessoas e também utilizar o serviço em caso de dúvida. A outra plataforma digital é no seu smartphone. É o Monitora Covid-19, também uma ferramenta desenvolvida em parceria com outras instituições pelo governo do estado, para que você, cidadão, tenha à mão uma ferramenta de fácil acesso, de fácil uso e que você possa também utilizar e, claro, colaborar para que as autoridades de saúde possam ter um mapeamento mais próximo, inclusive, de sua residência, de sua casa, de seu convívio, ou seja, de onde você circula, de onde as pessoas estão fazendo qualquer mobilização ou movimentação, porque através dessa plataforma o Estado tem como identificar os casos suspeitos da Covid-19 e assim acionar, inclusive, mais rapidamente um serviço de saúde para conter, por exemplo, um avanço de determinados casos em algumas cidades, municípios ou comunidades. Então você tem duas plataformas que são de fácil acesso, gratuitas e que você pode utilizar-se para ajudar o papel do Estado a ter mais eficiência e monitorar, acompanhar os casos de Covid-19 em nosso estado. Anotado? Monitora Covid-19. Vai lá no seu sistema de busca da sua Play Store ou do Google ou da Apple, você pode acessar lá procurando Monitora Covid. Baixa o aplicativo, utiliza esse aplicativo para monitorar, para também acessar informações, para ajudar o Estado a ter esse acompanhamento mais próximo e, ao mesmo tempo, você também pode utilizar-se dessa ferramenta para informar as pessoas que existe essa plataforma e que elas também têm acesso gratuito. Então, faça a sua parte enquanto cidadão. São ferramentas gratuitas que o Estado empenhou o seu esforço e também de parceiros, colaboradores, para o desenvolvimento rápido, em tempo recorde, para que a gente pudesse ter à mão facilmente um recurso que ajude o município, a sua Secretaria de Saúde do seu município, da sua cidade, o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado e as autoridades de saúde, para que a gente possa ter ferramentas à mão de fácil acesso e de monitoramento que ajudam, sem sombra de dúvida, a uma melhor eficiência nas ações no combate ao coronavírus em nosso estado. O governador Rui Costa está finalizando uma reunião com os prefeitos do extremo sul da Bahia. A preocupação, volto a frisar, com municípios como Eunápolis, Porto Seguro, Nova Viçosa e outras cidades que estão apresentando taxa de contaminação pelo coronavírus acima da média estadual, que chega a 4,5%, 5%. Nessas cidades, mais que o dobro tem sido registrado de índice de contaminação, o que causa muita preocupação, e a partir dessa reunião vai sair um alinhamento de ações entre o Estado e esses municípios para que essas medidas protetivas sociais sejam mais eficazes. Mas o mais importante é sempre você também colaborar. Se você precisa sair de casa, se tem alguma necessidade de ir ao banco e imprescindivelmente só você pessoalmente pode resolver uma questão como essa, ou se é uma questão de saúde, use sempre máscara. Utilize do recurso da máscara como uma barreira mecânica para evitar se contaminar e também evitar contaminar alguma pessoa, caso você nem saiba que tem o coronavírus. É importante destacar que esta é uma doença invisível para muita gente, para muitos. 12h16. Esse é o Edmundo Filho, assessor de comunicação do governo do estado, trazendo informações importantes sobre as ações do governo no combate ao coronavírus. Daqui a pouco a gente vai trazer a fala do governador ao vivo, uma entrevista, inclusive mandamos questionamentos também em nome aqui da equipe de jornalismo da Tucano FM sobre a UPA de Caldas do Jorro. Estamos na expectativa que o governador possa receber a nossa pergunta, o nosso questionamento e trazer boas notícias, boas informações sobre, de fato, o funcionamento da UPA de Caldas do Jorro. 12h16. Jota, saiu o resultado de um exame que estava como caso suspeito de coronavírus e entrou mais um caso suspeito. Então continuou aí o boletim praticamente igual com relação aos casos suspeitos no município de Tucano, né? O LACEN trouxe ontem à tarde esse resultado de um dos exames, que era caso suspeito de coronavírus, um homem de 48 anos que reside em Caldas do Jorro, estava internado no hospital, não tem Covid-19. O resultado do exame deu negativo.
A vigilância epidemiológica registrou ontem mais um caso suspeito, um morador da zona rural que deu entrada alegando 4 dias com febre, desconforto respiratório agudo, tossindo. A coleta do material foi realizada, encaminhada para o LACEN. A notícia é o seguinte: esse homem veio a óbito. Um homem que é conhecido como Fredinho, tinha 48 anos, morreu ontem, foi enterrado ontem à noite, suspeita de ter contraído o novo coronavírus, deu entrada no hospital. O homem é natural de Irecê, trabalhava aqui em Tucano como tratorista, e o seu sepultamento foi ontem à noite sem a presença dos familiares. O material foi coletado e foi encaminhado para o LACEN. O caso está no boletim como suspeita de coronavírus. A vigilância epidemiológica do município está aguardando o resultado do exame. Jota. Bom, agora 12:18, ainda aguardando o início da entrevista com o governador Rui Costa. Uma mulher de 41 anos é o 6º caso confirmado de coronavírus aqui em Tucano. A Secretaria de Saúde de Tucano divulgou na tarde de ontem, dia 1º, o 6º caso confirmado de coronavírus. É uma mulher de 41 anos que reside no povoado aqui de Tucano e está mantendo isolamento domiciliar. Ela deu entrada no Hospital Mariana Penedo na última quinta-feira, dia 28, apresentando sintomas leves. Após avaliação médica, foi orientada a retornar para sua casa, para sua residência e manter o isolamento. O material coletado foi enviado para exame no Laboratório Central de Saúde Pública LACEN e o resultado saiu ontem, dia 1º, dando positivo para Covid-19. 12h19. Tucano tem o primeiro paciente curado de coronavírus. Uma boa notícia. Chegou hoje de manhã na nossa redação essa confirmação. A Secretaria de Saúde de Tucano confirmou o primeiro caso curado no município. Uma jovem de 29 anos é a primeira pessoa que venceu a Covid-19 aqui em Tucano. Ela mora na sede e foi o 2º caso confirmado na cidade. Segundo aqui o que postou a prefeitura, nossa guerreira manteve isolamento domiciliar por 21 dias e já realizou uma nova testagem dando negativa. Neste momento ela já está trabalhando. Desejamos vida longa e sucesso em sua jornada. Vamos conferir rapidamente o boletim. São 6 casos confirmados, com esse que o Jota acabou de falar, dessa mulher da zona rural do município. 6 casos confirmados em Tucano, 1 caso curado, esse que eu acabei de citar, dessa jovem aqui da sede do município. 3 pessoas estão em isolamento domiciliar e 2 pessoas ainda estão hospitalizadas, internadas no Hospital Mariana Penedo aqui no município. Esse é o boletim atualizado do coronavírus, o boletim epidemiológico aqui de Tucano. 12h20. Bom, Vandilson, vamos falar também de uma ação que foi realizada ontem pela Guarda Municipal de Tucano, uma operação Banho em Casa. Esse é o nome dado para essa operação. Banho em Casa surpreendeu banhistas em Caldas do Jorro. Isso em resposta a várias denúncias e observando números crescentes de infectados por Covid-19 em Tucano. A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Municipal e com apoio da Polícia Militar, iniciou ontem a Operação Banho em Casa. Essa operação, ela consiste em fazer abordagens em diferentes horários nas bicas termais de Caldas do Jorro. É válido salientar que a proibição do banho foi decretada pela Prefeitura como uma medida restritiva contra a disseminação do Covid-19 no município, As forças policiais chegaram ao local, encontraram 4 maiores de idade que foram conduzidos até o batalhão da Polícia Militar, onde medidas legais foram tomadas. Agora a notificação segue para a Polícia Civil, que deve dar sequência ao processo. O que determina o artigo 268 do Código Penal, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena que está lá descrita nesse artigo é detenção e 1 mês ou 1 ano e multa. A operação Banho em Casa segue em diferentes horários
com o único intuito proteger a sociedade contra a pandemia do coronavírus. Ô Jota, e um passageiro de um ônibus de turismo que saiu de São Paulo com destino a Monte Santo, na região Cisaleira, testou positivo para o novo coronavírus após desembarcar em Santa Luz na madrugada de segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o homem de 48 anos é morador do povoado Vargem Grande, pertencente ao município de Araci. Ele foi encaminhado à sua residência, onde se encontra em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica de Araci foram informadas sobre o caso e devem acompanhar o paciente. A Vigilância de Santa Luz está mapeando outros 5 passageiros do ônibus que desembarcaram na cidade por volta das 3:30 da segunda-feira. A Secretaria pede às pessoas que as pessoas procurem imediatamente a sede da Secretaria de Saúde, localizada no Largo do Tanque Grande, pessoal de Santa Luz aí, hein? Ou então entrar em contato com o órgão por meio do número 7532652537. E o de Araci também, as pessoas de Araci, se tem mais alguém que veio nesse ônibus, por gentileza, né? Com muita responsabilidade, procurar a Secretaria de Saúde lá da cidade de Araci. Pombal registrou mais 3 casos, hein, Jota? A gente noticiou aqui o 20º caso ontem, e ontem à tarde já foi confirmado aí mais 3 casos, 2 homens, um de 35 anos, o outro de 30, e uma mulher, uma jovem de 27 anos, foram confirmados com o novo coronavírus. A Secretaria de Saúde mandou a nota, né, informando esses casos e dizendo que é extremamente necessário o isolamento domiciliar, pois é a medida mais eficaz e preventiva para evitar a disseminação do novo coronavírus. 23 casos em Ribeira do Pombal. Aqui nós questionamos, aqui em Tucano são 6 casos, nós questionamos se o pessoal do Comitê do Enfrentamento ao Covid-19 vai se reunir e se está pensando em adotar novas medidas, né? Fica o questionamento, vão fechar o comércio, vão adotar medidas rígidas, duras? Os casos estão aumentando. Sexta-feira tinha 2 casos, né? Ontem a gente já divulgou aí mais 3, e com esse confirmado ontem à tarde já são 6. Então já são 6 casos 4 casos confirmados em pouco tempo, né, Jota? Então a preocupação aumenta. Se vão realmente adotar medidas duras, mais rígidas, a gente ainda não tem certeza, mas entramos em contato, é um pensamento do pessoal já em reunião, isso vai ser decidido e a gente fica no aguardo para noticiar e te deixar bem informado aqui pela Tucano FM. 12:25. Bom, vamos falar de Tropical Açaí. No Tropical Açaí tem sorvete, tem açaí, tem 8 sabores de cremes, lanches, tapiocas, milkshake e muito mais. 100 gramas por apenas R$2,99. Você pede o seu das 9 da manhã às 6:30 da noite. Pede pelo aplicativo Quero Delivery ou pelo zap 991478049. Tropical Açaí. Peça também pelo aplicativo Pede Aí. A Casa dos Doces está com muitas novidades, vendas no atacado e varejo em bomboniere, itens de confeitaria, descartáveis, lembrancinhas, bexigas e muito mais. Casa dos Doces, uma variedade de produtos nesse tempo amargo de pandemia. Adoce sua vida, passe na Casa dos Doces, em frente à antiga Cesta do Povo, aqui em Tucano. Se você anda cansado, esquecendo de tudo, sem disposição, você precisa tomar Polimax. Polimax acaba com a fadiga e fraqueza nos ossos, te dando mais energia e disposição. Polimax é o fortificante do trabalhador e não contém açúcar. Polimax aumenta a imunidade, combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e faz bem para o coração. Se você está com dificuldade de concentração, falta de memória, anemia ou sem apetite, tome Polimax líquido ou comprimido. Polimax não tem genérico nem similar, já está à venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais. O verdadeiro Polimax tem o nome Natubio, escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. A rede de postos MG está tomando todas as medidas de prevenções contra o novo coronavírus. Os clientes, funcionários sendo orientados
seguindo as orientações do Ministério da Saúde. É a Rede MG dando bom exemplo. Os funcionários bem protegidos com aquela máscara, a máscara normal, e tem aquela proteção, né? Proteção em acrílico, né? Então, muito bom mesmo, muito bacana essa iniciativa, essa proteção. Os funcionários estão trabalhando com mais segurança, né? Olha, os caminhoneiros estão sendo sempre auxiliados com álcool em gel, cada cliente sendo atendido por vez, né? Mantendo uma distância. Estamos seguindo todas as normas, é o recado da Rede MG para você. Fique em casa. Se for preciso sair, abasteça sua moto ou carro na rede de postos MG. Olha, em breve o Honório Espaço Financeiro estará em um amplo espaço, novos serviços, uma estrutura belíssima, tá já em fase final de acabamento, de preparação. Honório Espaço Financeiro está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. Você está sem trabalhar, tá aí uma excelente oportunidade. Prepare o seu currículo, salve em modo PDF, envie para o e-mail naivanh@gmail.com ou pelo WhatsApp 998098283. Oportunidade para você, oportunidade de emprego, hein? Envie o seu currículo agora mesmo. Honório Espaço Financeiro, um abraço para o Naivan e toda a equipe da Honório Espaço Financeiro. Aproveitar para falar que a Honório Espaço Financeiro vai inaugurar nesse mês de junho sua nova loja, mais ampla, moderna e cheia de novidades para você. Localizada onde? Na Avenida ACM, na principal avenida da cidade, uma das principais, né, vias públicas, e a loja vai ficar ali, viu? Na Avenida ACM, lá indo para o bairro Entroncamento, próximo à BR-116, aqui em Tucano. Além dos serviços que você já conhece, empréstimo consignado, seguro de carro, moto e imóvel, e também consórcio contemplado. Agora tem novidade, viu, Jota? E para você, ouvinte, compra e venda de carro e moto e financiamento 100% de motos Yamaha. E o melhor negócio para você sempre é simples ser feliz. Você só precisa sonhar e desejar. Depois é com a Honório Espaço Financeiro, viu? E aguardem mais novidades. Falar aqui agora da promoção da MG Mármores e Granitos. Na compra de qualquer produto, você recebe um cupom e concorre a uma linda cozinha. Isso mesmo. A loja MG Mármores e Granitos vai sortear no dia 8 de agosto uma cozinha em granito. É a bancada completa do tamanho da sua cozinha. Não perca essa oportunidade. Compre e concorra. Venha aproveitar a super promoção da loja que transforma rochas em arte. MG Mármores e Granitos, bairro Bebedouro, aqui em Tucano. Telezap 991020587. Deixa eu falar para você, ouvinte do noticiário Fique por Dentro da Tucano FM, que chegou o Pede Aí, é o novo aplicativo Delivery. Pede Aí, baixe o aplicativo agora mesmo no seu celular. Entre em vários comércios de forma virtual, escolha o que quiser e receba em sua casa. Tem lanchonete, sorveteria, pizzaria, loja de gás, confeitaria e muitas outras. Se não tiver empresa de sua preferência, você pode indicar. Tá esperando o quê? Pede Aí, é a nova sensação do momento. Pede Aí, você comerciante, para cadastrar sua empresa, entre em contato pelo Zap 992030018. Pede Aí. Você que sofre com dores pelo corpo todo, procure já nas farmácias a Pomada Negra. É uma potente aliada para quem sofre com dores de artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores musculares e até dores de chikungunya. Sabe quando você acorda com o corpo todo travado? A Pomada Negra vai tratar as suas dores. As câimbras estão cada vez mais frequentes? A Pomada Negra resolve para você. Pomada Negra original você encontra em todas as farmácias. Clínica Dental Medic funcionando de segunda a sábado, atendendo com atendimento de terapeuta holística, doutora Liliane Cavalcante Nunes, com biorressonância magnética, que melhora a imunidade, é rápido e também indolor. Odontologia, doutora Ariana Oliveira. Psicólogas Railane Moura e Marissa Maria Vitor, e também exames de laboratório. Toda terça, esteticista Paloma Miranda. Hoje tem a esteticista Paloma Miranda na Clínica Dental Medic. Você pode agendar uma consulta ligando nos telefones 3272-1917 ou 998001802. Clínica Dental Medic, Praça do Bradesco, aqui em Tucano.
Ligue agora mesmo e agende uma consulta. 3272-1917, 998001802. Antes das informações que o governador Rui Costa vai passar para você, ouvinte, eu vou falar do Chá Acabe, que vai te devolver o prazer de comer tudo aquilo que você deseja. Chá Acabe é 100% natural, viu? E vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Você que está preocupado com colesterol alto, a pizza 4 queijos que pode engordar, tome Acabe. Acabe vai te auxiliar também a reduzir a gordura em excesso, prevenir azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. Atenção, verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de produtos naturais. Meio-dia e 33. Ô Jota, vou trazer aqui uma informação. Otto é alternativa do PSD para a presidência da República em 2022, diz Kassab. O senador da Bahia, Otto Alencar, foi apresentado como alternativa para o PSD disputar a presidência da República em 2022. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab, afirmou que o partido irá apresentar uma candidatura de centro radical que conversa com os progressistas e com os liberais. Além de Otto, Kassab destacou 4 nomes pré-selecionados: os senadores Antônio Anastasia e Nelsinho Trade, e também os deputados federais André de Paula e Fábio Trade. O ex-prefeito de São Paulo lembrou no momento que outros nomes da militância do partido poderão se apresentar para o debate. O mandato de Otto como senador pela Bahia é encerrado em 2022. Ele pode disputar a reeleição e ainda é apontado para possível candidato ao governo do estado. Então pode ser candidato a senador, pode ser candidato a governador e, pelo que diz aqui o presidente nacional do PSD, pode ser candidato à presidência. O nome Otto Alencar está com o leque aberto, né, Jota, para várias opções para concorrer a vários cargos, a depender do que o partido assim entender, segundo o que passou aqui o presidente do PSD, o Gilberto Kassab. 12h35. Fique por dentro das notícias do esporte. Meio-dia e 35. Repita. Meio-dia e 35. Bom, agora a gente vai falar de esporte, o giro esportivo com as informações do futebol baiano com Sival Anjos. Boa tarde, Vandilson J. Júnior, ouvinte da Tucano FM. Não é novidade que o Vitória vive uma crise financeira causada pelas más gestões que passaram pelo clube e agravada com a pandemia do novo coronavírus. Mas uma notícia boa foi publicada nesta segunda-feira no Diário da Justiça do Estado da Bahia, onde um pagamento feito pela Rede Globo, que estava penhorado, foi liberado em favor do Vitória. Uma dívida com a empresa Performance Marketing Esportivo Limitada fez com que o Vitória não recebesse os 657 mil que foram pagos pela Rede Globo, valor que ficou bloqueado até o Rubro Negro conseguir, através da Justiça, a liberação de 80% do valor citado, que chega a 525 mil reais. E os outros 20% foram destinados
a performance. As informações, portanto, boas para o Vitória. Recentemente foi divulgado que o clube segue devendo salários das atletas do futebol feminino. O diretor jurídico do Vitória, o Dilson Júnior, revelou que o valor pago pela Globo destinado ao futebol feminino segue bloqueado e o clube trabalha para liberar uma percentagem desse valor. Tendência durante a quarentena, as reprises de conquistas históricas dos clubes brasileiros não alimentaram apenas o imaginário dos torcedores, mas também se apresentaram como uma forma de arrecadação em meio à crise de receitas pela pausa das competições. O Bahia, por exemplo, se aproveitou bem desse aspecto. Segundo números apresentados pelo Esquadrão, foram ao todo R$79.850 coletados com a chamada venda simbólica de ingressos para acompanhar a exibição do segundo jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de 1988. Na oportunidade, com empate em 0-0 frente ao Internacional lá no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, o torcedor tricolor pôde comemorar seu segundo título nacional. A contrapartida recebida pelos fãs foi em cupons de desconto tanto na loja oficial do Bahia como também em itens alimentícios na volta das atividades da Fonte Nova. O presidente do clube, Guilherme Bellintani, já havia antecipado que reverteria toda a receita coletada nessa iniciativa ao programa social Dignidade aos Ídolos. Como o nome ele denota, a ideia da iniciativa citada é de auxiliar nomes que passaram pelo Esquadrão e hoje passam por dificuldades financeiras ou mesmo situação de vulnerabilidade. Um exemplo, Lima Sergipano. É sergipano, jogou muito tempo no Bahia e é pré-candidato em Salvador. De Serrinha, Sival Anjos para o programa Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia aqui da sua Tucano FM. Acesse www.civalanjos.com.br, as principais notícias da nossa região. O Fique por Dentro volta em instantes. Não saia daí. Agora é informação comercial. Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é na Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório Espaço Financeiro, atrás da Igreja Católica. Telezap 998098283. Na região tem sempre um posto da rede MG perto de você. Atendimento qualificado, tecnologia de ponta e combustíveis com qualidade 100% aprovada. Escolha sempre os postos da rede MG. Sua satisfação é o nosso compromisso. Clínica Dental Medic oferece a você e sua família consultas médicas e odontológicas. Não fique em filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Medic, funcionando de segunda a sábado com laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Medic, Praça do Bradesco, número 10, Tucano. Agende uma consulta. Telefones 3272-1917 ou 99800-1802. Quando se fala em gel de massagem, não tem outra. Pomada Negra. Sabe por quê? A Pomada Negra é um poderoso gel de massagem à base de óleos e extratos da natureza. A Pomada Negra é a minha aliada do dia a dia, além de ser a única que tem o óleo de pinheiro bravo, tornando a sua composição a mais completa do mercado. É por isso que eu garanto e indico pra você. E só lembrando, a verdadeira Pomada Negra, a que eu uso, só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais. Começa agora o G-News, notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 bilhões nos últimos 4 anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte. Piscina olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte. Esse foi mais um G-News, notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Eu quero falar pra você que tá sem disposição, ânimo, sem energia. O Polimax é rico em vitaminas e minerais. São mais
mais de 11 vitaminas. Tá desanimado em casa, no trabalho, os filhos estão sem apetite? Passe a tomar o Polimax todos os dias e mude sua qualidade de vida com mais saúde. Polimax ajuda a fortalecer o sistema imunológico, deixando o corpo mais resistente contra a gripe, dengue, chikungunya e o terrível Zika vírus. Polimax é para toda a família. À venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais. O Movimento Popular mobiliza Tucano, o Sindismute, a Pastoral Rural, a Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, juntamente com a imprensa local, Oiê o Projeto de Cultura, Noticiário Fique por Dentro e Tucano Verdade, da Rádio Tucano FM, estão unidos na formação do Comitê Popular de Solidariedade e Combate ao Coronavírus. Juntos, lançaram uma campanha solidária para arrecadação de alimentos, itens de higienização e de proteção individual, que serão destinados às famílias mais necessitadas do município. Seja colaborador dessa campanha, doando alimentos não perecíveis, sabonete líquido, álcool a 70% e máscaras, ou fazendo um depósito em dinheiro nas contas do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica, disponíveis nas redes sociais oficiais da campanha. Seja também um voluntário do Comitê da Solidariedade. Entre em contato pelo WhatsApp 991772339 ou 991503965. O ponto de coleta para doações fica na Avenida Presidente Kennedy, sede do Sindismute, e funcionará das 8 da manhã às 2 da tarde. A sua doação pode salvar vidas. Seja solidário. Doe esperança nesses tempos de pandemia. Voltamos a apresentar Fique por Dentro, um programa a serviço do povo. Estamos de volta com o noticiário Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia, 12h43, ainda falando o assessor de comunicação do governo do estado, Edmundo Filho, trazendo informações, e nós estamos na expectativa da fala do governador Rui Costa. Inclusive, a nossa equipe de jornalismo encaminhou uma pergunta, um questionamento para o governador sobre o funcionamento da UPA de Caldas do Jorro, que foi inaugurada simbolicamente dia 11. A informação é que no dia 5 foi inaugurada, dia 11 seria aberta, né? Já recebendo os possíveis infectados pelo coronavírus, e isso ainda não está acontecendo. Segundo informações, o pessoal chega na UPA, tem um atendimento rápido, mas se precisar de internamento, aí não pode ficar. A UPA não tem estrutura ainda para atender de fato, por completo, né, os pacientes que precisem de internamento. Alguns ajustes estão sendo feitos na UPA de Caldas do Jorro, e nós encaminhamos esse questionamento sobre a UPA do Jorro para a equipe da assessoria de comunicação do governo do estado. Ô Jota, o governador Rui Costa prorrogou a suspensão das aulas e do transporte intermunicipal até o dia 21 de junho. Hoje, dia 2, até o dia 21 deste mês, né? Foi prorrogada essa suspensão. O governador anunciou ontem à noite que assinou o decreto que prorroga até o dia 21 deste mês a suspensão das aulas estaduais e do transporte intermunicipal nas cidades que registraram casos de coronavírus nos últimos 14 dias. Ele disse: acabei de assinar prorrogando medidas de proteção social, adiamento das aulas, suspensão dos transportes para cidades com casos positivos por 14 dias até o dia 21 de junho. Essas medidas de proteção também incluem suspensão dos ônibus, disse o governador Rui Costa, que já está falando. Vamos acompanhar essa live exclusiva falando sobre coronavírus. Com a região do extremo sul da Bahia, aquela região de Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, e todos os municípios ali, Itamaraju, que compõem aquela região. Como eu disse ontem à noite, na live diária que nós fazemos, de todas as regiões da Bahia, hoje é a região que mais nos preocupa no dia de hoje, no dia de ontem, é a região do extremo sul, e por isso eu marquei reunião para 10 da manhã, são 12h30, nós estávamos
desde as 10 da manhã em reunião, mais de 2 horas de reunião com os prefeitos e prefeitas. E concluímos agora da necessária e urgente medida de maior restrição. Então, acabamos de constatar uma taxa altíssima, por exemplo, em Teixeira de Freitas, já estamos chegando a 200 casos em Teixeira de Freitas, uma taxa de crescimento média dos últimos 5 dias de 20%, quase 20% em Teixeira de Freitas. Em outros municípios, Nova Viçosa, 28% a média diária de crescimento nos últimos 5 dias. Então, com taxas elevadíssimas como estas, nós temos que tomar medidas, caso contrário, nós vamos presenciar nos próximos dias uma explosão de casos, uma explosão de demanda de UTI, de leitos clínicos, e nós não temos essas ofertas desses leitos para ofertar. Na próxima quinta-feira, essa quinta ou sexta-feira, nós vamos abrir aquele hospital de campanha feito lá em Teixeira de Freitas. A prefeitura, Fábio, vai acionar hoje para ver os detalhes que faltam para abrir ainda essa semana mais 20 leitos de UTI, fora os que estão abertos. E nós consensualmente decidimos publicar amanhã um decreto estadual, e cada município publicará um decreto municipal fazendo uma restrição maior até próxima terça-feira da semana que vem. E essa restrição maior só manterá funcionamento dos serviços essenciais. Vamos manter os serviços bancários em função do pagamento dos benefícios, mas eu reforcei com os prefeitos a necessidade de, na frente da agência, marcar aquela sinalização, aquela pintura no asfalto de distância de 2 metros de uma pessoa para outra. Sugeri, inclusive, aos prefeitos que em muitas cidades eles fecharam, bloqueado a rua onde fica a agência, para que as pessoas possam ter espaço para ficar distante uma da outra. Então, vai funcionar as agências, supermercado, farmácia, casas que vendem ração ou alimentos para animais e serviços de emergência de saúde. Outros serviços, os outros comércios ficarão fechados até a próxima terça-feira, onde faremos uma nova reunião e um balanço. Então, desde já, eu quero pedir a compreensão de todos aí da região do Extremo Sul, comerciantes, pessoas de outros serviços, compreendam, porque nós não podemos ter uma explosão e contabilizar o número de mortes. Nós já tivemos mortes agora lá no Extremo Sul, fruto desse aumento, e é preciso dar um aperto, pelo menos durante uma semana, para controlar essa taxa de crescimento. Só para você ter uma ideia, você aí de Teixeira, de Nova Viçosa, a média do estado da Bahia como um todo está de 4,6%. 4,6%. Quanto é que está em Nova Viçosa? 28%. Quanto é que está em Teixeira? Quase 20%. Então não é possível ficar de braço cruzado esperando a doença explodir, se alastrar e ver um número de mortes crescer. Então eu quero chamar a atenção, houve unanimidade aqui dos prefeitos e prefeitas para que juntos nós adotemos essas medidas. E também limitar a circulação de pessoas a partir das 18 horas, que o povo chama popularmente de toque de recolher, mas nós não permitiremos em todas as cidades do Extremo Sul, a partir de amanhã, das 18 horas, circulação, a não ser que seja pessoas que estão indo trabalhar ou estão indo para algum serviço de saúde, ou seja, algum serviço essencial. Fora isso, não será permitida a circulação de pessoas. Vou insistir, o que nós queremos evitar é colecionar mortos nos próximos dias. Por isso, estamos pedindo a sua compreensão aí do Extremo Sul e 5 dias de união do povo do Extremo Sul até a próxima terça-feira para a gente segurar esses índices e poder, quem sabe, a partir da quarta-feira ir reabrindo gradualmente com taxas muito menores do que nós estamos presenciando agora.
Então, essas foram as medidas que nós concluímos e daqui a 1 hora eu estou enviando o texto para os prefeitos. Vamos gravar um vídeo também específico para poder passar na região. Amanhã eu vou pedir para marcar entrevista, um pool de entrevista com as rádios aí do Extremo Sul, para que a gente possa se comunicar mais diretamente com a população, pedindo essa compreensão e essa ajuda. O Herbe da TV Sul Bahia, governador, pergunta aqui, Herbe Aguiar, sobre o hospital de campanha instalado no Extremo Sul, que estava programado para Teixeira de Freitas. Eu acabei de anunciar aqui que está tudo pronto. A Suzano ficou de entregar os respiradores até a quinta-feira. Os equipamentos que o Estado vai colocar hoje já foram para Teixeira de Freitas. Então acabou a reunião, o secretário Fábio ficou de entrar em contato por telefone só agora com o município de Teixeira para detalhar para que até sexta-feira esse hospital entre em funcionamento. Mas mesmo esse hospital, que tem 20 leitos de UTI, é insuficiente para atender essa explosão de casos que está tendo. 20% por dia em Teixeira, em 10 dias isso passaria de 600 casos e não há como manter uma taxa dessa com a estrutura que nós temos de saúde na região. Aproveitar, vamos logo ao estúdio da TVE, canal 10.1 digital em Salvador, porque à 1 da tarde eles têm que fazer o alinhamento com a programação nacional. Vamos à pergunta do Raoni Oliveira, então, da TVE. Governador, boa tarde. Raoni Oliveira, aqui da TVE. Bom, o provável pico de contaminação e o possível colapso do sistema de saúde já foi previsto para abril, depois para maio e chegamos até o início do mês de junho, conseguindo controlar a doença sem lotar completamente as unidades de saúde já existentes e as novas inauguradas. Nesse momento, a ansiedade e a preocupação são os principais sentimentos dos baianos. Hoje, qual a previsão dos especialistas? Olha, eu diria que tem muita gente que está incomodada pelo tal pico não ter chegado. Eu não estou incomodado, estou feliz de não ter alcançado esse tal pico da curva que todo mundo falava, porque se a gente tivesse alcançado isso, se já é um número assustador, mais de 700 mortes, até ontem foi 701 mortes. Você imagine se nós tivéssemos alcançado o pico sem a estrutura de saúde que fosse suficiente. E nós estaríamos, infelizmente, como outros estados estão, com recorde de óbitos de sofrimento. Então, eu diria que nós estamos comemorando, agradecendo a Deus o fato e agradecendo aqui aos prefeitos, prefeitas, agradecendo a população pela compreensão e que nós temos segurado. Eu estava vendo os dados hoje de manhã, a Bahia representa 7% de toda a população brasileira. A população da Bahia representa 7% da população do Brasil. E quando a gente olha o número de óbitos da Bahia, nós temos 700 e o Brasil passou de 30 mil mortos. Então, esses 700 representa algo em torno de 2,3% do total de óbitos do Brasil. Então, se nós tivéssemos a mesma correlação, ou seja, se nós tivéssemos de óbito o mesmo peso que a população da Bahia tem em relação ao Brasil, 7%, 7% de 30 mil, nós estaríamos falando de 2.100 mortes. E nós estamos com 700 óbitos. Então, dá para ver que essa ação nossa, que não foi só do governador, não foi só dos prefeitos e prefeitas, foi o povo ajudou, a população ajudou. Essa ação nossa conseguiu evitar aí pelo menos 1.400 mortes que nós poderíamos estar a mais hoje. Então, 1.400 vidas humanas nós salvamos com a compreensão e a participação da população. Então, é importantíssimo, isso eu falo para que as pessoas se convençam. E olhe que esse número no Brasil já seria muito maior se não fosse a presença e a forte ação
dos governadores, dos prefeitos, prefeitas e a compreensão da população. O Brasil hoje podia estar com números aí próximo aos Estados Unidos se o povo não tivesse ajudado, se os prefeitos não tivessem atuado, se os governadores não tivessem atuado. E no caso da Bahia, nós agradecemos ainda mais, porque se fosse manter a mesma proporção do Brasil, 7%, que é o que representa a população da Bahia, nós estaríamos no dia de hoje com 2.100 mortes e nós estamos com 700 graças a esse esforço concentrado que nós fizemos. Vamos agora ali a Paulo Afonso, governador. Rádio Cultura AM/FM em rede de Paulo Afonso. Sendo a Bahia berço cultural e fornecedora de arte para todo o Brasil, que medidas tem o governo para apoiar a classe artística, que foi a primeira a parar suas atividades e provavelmente será a última a retomá-las com plateia, visto que aglomerações estão proibidas e muitos artistas estão passando por dificuldades? Olha, nós inclusive estamos apoiando, em função disso, o projeto que está tramitando no Congresso Nacional, um projeto amplo de apoio à cultura, e estamos inclusive conversando com nossos senadores, nossos deputados, para que aprove esse projeto o mais rápido possível. Isso ajudaria os municípios e os estados a realizarem programas e ações de apoio aos artistas. Governador, vamos agora a Euclides da Cunha, a TV Euclides, a pergunta aí do Antenor Júnior. Olá, governador, eu sou o Tímio Carvalho de Cícero Dantas, da Buquerão FM e da TV Nordeste Bahia. Existe uma preocupação muito grande em relação ao ano letivo. Percebemos que a doença avança de forma geométrica, impossibilitando inclusive a volta às aulas por um bom tempo. Agora, existe a possibilidade de um cancelamento do ano letivo aqui na Bahia? É o que gostaríamos de saber. Antenor, não existe essa possibilidade, nós não vamos cancelar o ano letivo. Eu, inclusive, reuni na sexta-feira passada com o secretário de Educação, Jerônimo, conversei com ele alternativas de sugestões de retomada e pedi a ele que elaborasse um plano dentre aquelas ideias que nós conversamos na última sexta-feira. Então, ele está fazendo um levantamento para poder me apresentar uma proposta. E esse levantamento inclui, nós temos um sistema que são aulas à distância. Hoje a gente tem, não é aula pela internet, que os alunos da zona rural não têm acesso à internet. Mas hoje nós temos mais de 20 mil alunos no estado que, mesmo sem Covid, já estudavam com o sinal do satélite e, portanto, não precisa ter o sinal do celular, pega o sinal do satélite e eles têm aula ao vivo, não é aula gravada, com o professor ao vivo dando aula, e ele pode perguntar, o professor enxerga o vídeo dele, ele enxerga o professor, ou seja, é uma aula online e que já acontecia antes do Covid, já funciona aqui há mais de 5 anos na Bahia, e mais de 20 mil alunos têm essa aula. Inclusive, o desempenho desses alunos é superior à média dos alunos em aula presencial. Então, nós estamos avaliando a possibilidade de implantar isso em todos os colégios do estado, onde nós talvez pudéssemos reduzir, dividir a turma, alternar a turma com aulas virtuais e outros dias com aula presencial, e com isso teríamos um número muito menor de alunos. São ideias que ele está avaliando, levantando as possibilidades, vendo custos disso, vendo disponibilidades de equipamentos para poder realizar esta medida, mas nós estamos estudando, mas nós vamos retomar as aulas assim que a situação estiver mais sob controle. Porque nós temos que controlar a média do estado, que nós estamos conseguindo. Como eu já disse aqui nessa entrevista, a média da Bahia está em 4,6. O problema tem sido que tem estourado bolsões em algumas cidades, em algumas regiões. Então, nós já tivemos há 3 semanas atrás, lembra que eu falei aqui muitas vezes na rede social, no Instagram, no Twitter, no Papo Correria, que acontece dia de terça?
Foi a região de Itabuna, Ilhéus, a região sul preocupou, a gente conseguiu controlar. Depois veio aquela micro-região de Jiquié, nós conseguimos reduzir também. E hoje é a região do extremo sul. Então, na hora que a gente conseguir trazer todas as regiões para o mesmo patamar, aí nós podemos começar a pensar de retomar as aulas. Então, nesse momento, nós precisamos controlar a região do extremo sul, que explodiu demasiadamente de casos. Bom, eu pedi uma desculpa aí que houve uma troca do vídeo aí, governador. Foi o Antenor, na verdade foi o Eutímio que o senhor respondeu aí. Vamos agora sim à pergunta do Antenor Júnior, da TV Euclides, em Euclides da Cunha. Ele tem uma pergunta para o senhor aí. Governador, o seu governo adotou uma medida de controlar a Covid-19 no estado, através do isolamento de pessoas ativas, inclusive pagando R$500 por pessoa, para evitar o crescimento do coronavírus na Bahia. Em Euclides da Cunha, os ônibus não param de chegar de São Paulo. Os passageiros vão para casas de seus familiares sem qualquer controle do comitê municipal. Os proprietários dos ônibus informam que estão autorizados pelo decreto do governo federal. O senhor não acha que essa medida do presidente não prejudica a sua proposta, uma vez que várias famílias estão sendo infectadas com coronavírus? Sim, claro que prejudica. Essa é a dificuldade que o Brasil enfrenta. Nós já estamos mais de 60 dias, governadores e prefeitos tentando barrar o vírus, e nós não conseguimos até hoje. E não conseguimos por quê? Aí alguém pode perguntar, mas governador, por que os países da Ásia, China, Coreia, outros países conseguiram controlar em um mês, 40 dias, eles conseguiram vencer o vírus, e nós já estamos há mais de 60 e não conseguimos ainda? Porque lá eles atuaram como nação, como país. Lá o presidente, ou quem é o responsável pela nação, primeiro-ministro, presidente, seja qual for o regime de cada país, eles não ficaram brigando com o governador e prefeitos, eles adotaram uma medida e aplicou no país inteiro. É quando um filho nosso está com infecção. A minha filha, inclusive, estava semana passada, ainda está tomando antibiótico. Esse final de semana, ela pegou infecção de garganta, teve febre de 40 graus e o médico passou um antibiótico para ela. O antibiótico, só de olhar já vi que é ruim. Aquele antibiótico parece arenoso, aquele negócio. Criança detesta aquilo, ainda mais com a garganta inflamada. E é maior, né? O comprimido geralmente é maior, mais não, grosso. não é comprimido, não, é líquido. Então, enjoa, bota pra fora, tem que tomar de novo, chora. Eu digo, não tem jeito, filha, eu te amo, seu pai tá fazendo isso porque ama você. Se a gente pega pro nosso filho e não dá o remédio a ele porque ele tá chorando, a gente tá correndo o risco do filho pegar uma infecção generalizada e morrer. Então, combater um vírus, a gente não combate com doses homeopáticas, com o Estado e o município tentando controlar e o governo federal liberando ônibus, liberando avião, liberando tudo para contaminar as pessoas. De fato, você tem razão. É um absurdo, é um escândalo o que está acontecendo. E nós estamos, mesmo com o decreto presidencial, proibindo. O problema nos últimos dias foi que algumas empresas, inclusive, mentindo para o judiciário, levando o judiciário ao erro, induzindo o judiciário ao erro, dizendo que está fazendo turismo, quando na verdade, para fazer turismo você tem que ir e voltar com os mesmos passageiros. E é evidente que as empresas não fazem isso. Então, está vindo gente de São Paulo, de outras regiões contaminados e espalhando o vírus no estado da Bahia inteiro. Até 2 semanas atrás, nós tínhamos mais de 200 municípios da Bahia que não tinham um caso sequer. Quando as liminares começaram a acontecer para esse transporte interestadual, hoje praticamente está chegando a mais de 300 municípios da Bahia contaminados por conta disso. Então, realmente, você tem absoluta razão, é um absurdo e é por isso que o Brasil, ao final da pandemia, não tenho dúvida em afirmar isso, de forma triste, lamentar, estará entre os países com o maior número de mortes e estará entre os países com o maior número de casos confirmados. Nós já passamos vários países, estamos subindo e vamos terminar nos primeiros, infelizmente. A França recentemente. Já passamos a França e vamos no ritmo que vai passar outros países
e vai encostar nos Estados Unidos com o maior número de mortes e o maior número de casos do mundo. É uma tristeza ter que dizer isso e compartilho do sofrimento e da dor de todas as famílias que estão vendo seus entes queridos partirem, eu diria até desnecessariamente, porque se a gente tivesse adotado uma medida como nação, como país, eu arriscaria dizer, bastaria 30 dias de um remédio amargo, a gente teria resolvido o problema. Se eu, ao invés de dar um antibiótico na dosagem que o médico está mandando, porque minha filha está chorando, eu dou uma gotinha só hoje, depois eu dou outra gotinha, ela provavelmente já tinha sido internada por infecção generalizada. Então, é assim que funciona, não tem jeito. No incêndio, numa floresta, você tem uma floresta, começou a ter foco de incêndio. Se você não isolar aquele foco de incêndio, vai pegar fogo na floresta inteira. Um vírus é a mesma coisa. Se você não conseguir isolar os focos do vírus, você vai contaminar todo mundo. É o que está acontecendo com o Brasil e nós vamos, infelizmente, contabilizar mais e mais mortes todos os dias. Vamos agora aí a Alagoinhas, governador, e a cidade também de Catu. Reinaldo Silva, da 95 FM, Vanderlei Soares, da 93 FM, Ailton Borges, da Digital FM Grupo Lomes, e Ouro Negro FM, a Digital de Alagoinhas e a Ouro Negro de Catu. Os números de casos da Covid-19 na região de Alagoinhas vêm aumentando. O senhor acha possível a criação de um hospital de campanha para Alagoinhas? Sobre a ampliação do Hospital Regional Dantas Bião também, governador. A partir de quando será possível contar com essa unidade? Olha, nós estamos fazendo intervenção no Dantas Bião. Agora, eu tenho, como é de costume, todos que me conhecem sabem que eu gosto de falar olhando no olho das pessoas para dizer sempre a verdade. Eu não faço parte do estilo do político tradicional, aquele político que adora dar tapinha nas costas das pessoas e adora ficar distribuindo falsas promessas ou mentira para a população. Eu não faço parte desse clube e, portanto, o que eu sei fazer é olhar no olho das pessoas e dizer a verdade. Não adianta ficar construindo lonas ou hospital de campanha, como queira, se nós não temos os equipamentos necessários para botar dentro dessas unidades e se nós não temos equipes médicas para cobrir todos os plantões. Eu dei um exemplo outro dia, lá em Jiquié, nós temos um hospital novo, pronto, que nós construímos. Nós decidimos e botamos os equipamentos lá para ampliar 10 leitos de UTI. E nós levamos uma semana para conseguir fazer isso. Por quê, governador? Porque faltou equipe médica para cobrir todos os plantões. Então, o limitador número 1, falta de equipamentos. Limitador número 2, falta de equipe médica para cobrir essas unidades. Então, não adianta ficar construindo o hospital provisório de campanha e não ter equipamento e não ter médico para botar lá dentro. Vamos agora a Paulo Afonso novamente, Dimas Rock, blog Dimas do Rock. Mesmo com todo o empenho do governo, boa parte da população insiste em bater perna nas ruas. O que falta para que a quarentena seja de fato cumprida por todos, governador? Olha, eu diria que eu sei da ansiedade, sei da preocupação da população. Como eu disse há pouco, infelizmente nós estamos estendendo o prazo, nenhum de nós gostaríamos de estar fazendo isso, porque é o exemplo que eu dei aqui do antibiótico. Eu apostaria minhas fichas de que se a gente tivesse adotado um isolamento no país inteiro, ao mesmo tempo, um isolamento forte, comandado pelo governo federal, com apoio dos governadores e prefeitos e da população, em 30 dias a gente teria controlado o vírus no Brasil. Essa é a minha opinião. Mas como nós não tivemos e não temos até agora nenhum apoio do governo no sentido de adotar as medidas de proteção, ao contrário, o governo o tempo todo pregou e estimulou, inicialmente falando que era uma gripezinha, estimulando as pessoas a irem para a rua, defendendo que abra tudo. Então, nós ficamos sempre nessa polêmica. Aquilo que depende do governo federal, que são, por exemplo, ônibus interestadual, a gente não consegue parar. E isso vai espalhando o vírus pelo país inteiro. Então, as pessoas vão cansando,
a necessidade vai aumentando e, infelizmente, o número de mortes também. Então, resta que nós façamos sempre um apelo à população para que o próximo a morrer pode ser um parente nosso, se a gente não tomar cuidado. Edmar Carvalho, do Xorroxó Online, em Xorroxó. O número de casos tem crescido na região, governador. Que recomendações o senhor faz à população para evitar o contágio e com qual estrutura do governo do estado podemos contar? Olha, a recomendação é igual para todas as cidades. Em hipótese nenhuma a pessoa sair sem máscara. Então, e também eu vejo as pessoas, não, eu saí de máscara, governador, e a máscara está no pescoço. Então, está no queixo. Então, se você vai para a rua, qual é a função da máscara? Eu quero esclarecer isso. A função da máscara é ser uma barreira mecânica, ou seja, quando vier uma partícula de saliva tentar entrar em sua narina ou na sua boca, ela vai parar na máscara. Então, se você teve contato com alguém contaminado, a parte externa da sua máscara vai estar cheia de gotículas contaminadas. Se você chega e bota a mão do lado de fora da máscara, pega a máscara, bota no pescoço, bota aqui, bota no pescoço, bota aqui, sua mão vai estar contaminada. Se você, por acaso, sem querer, coçou o olho, caiu um cisco, você botou a mão no olho, você já se contaminou. Então, quando botar a máscara, se é para tirar, é para trocar a máscara e não para ficar nesse bota e tira e pegando na máscara com a mão do lado de fora, porque você está contaminando a mão e vai levar essa contaminação para o seu corpo. Vamos agora a Euclides da Cunha, governador. Wilson Mota, da Rádio Transbrasil, do Grupo Lomes de Comunicação. Que apoio teremos do governo do estado durante a pandemia? Euclides da Cunha poderá contar com respiradores, governador? Como eu disse antes, eu fiz, inclusive, quero mandar um abraço a todos os prefeitos e prefeitas aí da região Nordeste 2, essa região de Ribeira do Pombal, da região do Cisal aí. Nós temos unidades que nós abrimos aí na região, como de Ribeira do Pombal, de Tucano, a UPA de Tucano, UPA na região do Cisal, também em Serrinha, Coité, para atender a região. Agora, nós não temos leitos de UTI aí na região e por isso a recomendação é grande no sentido de aumentar a proteção para que a gente possa salvar vidas humanas. Kércia Sabrina e Romualdo Matos, da Rádio Cidade FM, também de Euclides da Cunha. Quais as ações do governo do estado no combate ao coronavírus aqui em Euclides da Cunha? O governo pretende fazer algum tipo de testagem rápida nas pessoas que trabalham em atividades essenciais, como mercados, padarias, farmácias, dentre outras atividades, governador? Kércia, nós temos entregues teste rápido aos municípios. A aplicação do teste rápido é feita por cada município, a partir dessa distribuição que o governo do estado faz. E o teste rápido é um teste que tem uma taxa de acerto pequena, no máximo 50%. E ele aumenta a chance de acertar o resultado quando já tem em torno aí do 10º dia de contaminação. Nos primeiros dias de contaminado, o teste sempre vai dar negativo. Isso não significa que a pessoa não está doente. É porque o teste, ele não consegue captar o teste rápido quando a pessoa está nos primeiros dias da doença. Aí só outro teste, aquele que coleta na garganta ou na narina, que é chamado PCR, que é capaz de captar isso. Então, nós temos pedido que o teste seja feito de forma direcionada, ou seja, tem alguém com suspeita, está com algum sintoma, então você faz o teste. Nós não temos quantidade de teste, nem na Bahia, nem no Brasil, para aplicar para a população inteira. Aí precisaria que o teste tivesse em grande quantidade, que nós não temos. Então, a orientação é aplicar para público específico, ou seja, para os profissionais que trabalham com a saúde, aplicar para quem está com algum sintoma da doença, para que a gente tenha uma correlação de acerto maior. Vamos agora a Jeremoabo, os estúdios da Rádio Alvorada FM. Márcio Lima tem uma pergunta, governador. Segundo Márcio Lima, foi realizada uma reunião por videoconferência do senhor com os prefeitos do semiárido do Nordeste 2, acabou de citar.
Quais os principais encaminhamentos que foram retirados desta agenda com os gestores municipais, governador? Olha, mais uma vez eu quero agradecer os prefeitos da região Nordeste. Eu inclusive gravei um vídeo para os prefeitos e nós alinhamos medidas a serem tomadas e também unificamos na necessidade de botar aparelhos de respiradores ali na UPA de Tucano, na unidade de pronto atendimento do Tucano, para recepcionar os pacientes que precisarem de respiradores aí na UPA de Tucano. Vamos voltar agora a Jeremoabo, Rádio Jeremoabo FM, Adalberto Moreno. Pedro Alexandre, Novo Triunfo, Jeremoabo, entre outros municípios da região, estão com índice de isolamento social muito abaixo da taxa ideal. Além de Sítio do Quinto, que de acordo com um estudo do Instituto Votorantim, está entre os 10 municípios mais vulneráveis à Covid-19 no Brasil. Qual a recomendação do senhor para os gestores dessas cidades e como o Estado poderá ajudar de forma mais efetiva? Olha, o nosso pedido é que evitar aglomerações. Então não é possível imaginar que nesse período a gente tenha a realização de vaquejada, de passeios de bicicleta, de corridas, enfim, não é possível pensar nenhuma atividade que gere aglomeração de pessoas. Isso nós estamos aumentando o risco para a população. Então, um caso, gente, se você não tem aglomeração e aparece um caso na sua cidade e ele fica na casa dele, ele não vai contaminar ninguém, no máximo vai contaminar quem está dentro da casa dele. Agora, se você promove uma vaquejada e essa pessoa contaminada vai circular na vaquejada, ele vai contaminar em um dia só dezenas de pessoas. Uma só pessoa, num ambiente como desse, de vaquejada ou de festa, ou de qualquer aglomeração, vai contaminar dezenas de pessoas em um dia apenas. Então, o município pode sair de um caso para 100 casos em curto espaço de tempo. Em poucos dias. Então, é preciso evitar a qualquer custo a aglomeração de pessoas. Essa é a medida número 1 para todo mundo fazer. Então, quase como tomar um veneno, você permitir a aglomeração de pessoas nessa época. Jorge Castilho, da Rádio Difusora AM de Rio Real. Jorge pergunta, governador, a falta de leitos de UTI preocupa os moradores dos pequenos municípios. O senhor pode explicar onde serão atendidos os casos graves aqui na nossa cidade, ele se refere a Rio Real, e o que fazer com o aumento de casos em estados que fazem divisa com a Bahia? Como conter essa transmissão para os nossos municípios, para as nossas cidades? Olha, a falta de leitos de UTI clínico não preocupa só Rio Real, não preocupa só a Bahia e não preocupa só o Brasil. Vocês acompanharam, essa doença começou lá na Ásia, na China, depois veio para a Europa. Vocês viram pela televisão, pelo noticiário, que a Itália é um dos países mais ricos do mundo. Não teve leito para todo mundo de UTI nem leito hospitalar. A Espanha está entre os países mais ricos do mundo, não teve leito para todo mundo. Os Estados Unidos, que junto com a China e hoje são os 2 países mais ricos do mundo, não teve leito para todo mundo. Então nós não temos a riqueza nem dos Estados Unidos, nem da Espanha, nem da Itália. Se lá faltou, aqui também, se não tiver cuidado, vai faltar. Em Rio Real, em todas as cidades. Então, aí na região, os leitos de UTI estão em Alagoinhas, mas é preciso reforçar o isolamento, não permitir aglomeração para evitar a explosão de casos. Vamos agora à Ribeira do Pombal, Pombal FM, Mark Viana. Mark Viana pergunta, governador, como medida para evitar a proliferação do vírus, o senhor acha que podemos chegar ao lockdown em cidades baianas? Olha, eu tenho evitado utilizar esses termos bonitos, né? Essa denominação que usa um termo estrangeiro, americano, para poder aplicar aqui. O que nós estamos fazendo é restringir seletivamente serviços, como eu acabei de anunciar aqui para o Extremo Sul, ou restringir a circulação de pessoas em horários que não tem nada de essencial acontecendo. Nós adotamos e deu certo em várias cidades aqui, o que o povo chama de toque de recolher, mas nós chamamos de restrição de circulação das pessoas, que foi adotado na Itália, na Espanha, em vários países.
na Ásia, só que lá eles adotaram inclusive o dia inteiro. Aqui a gente tem adotado mais na parte da noite. Eu sei que tem gente que diz, governador, a circulação é maior durante o dia, não é durante a noite. Isso pode até ser verdade, porque a agência bancária está aberta, as pessoas vão lá para sacar o seu auxílio, então tem mais gente circulando durante o dia. Só que muitas vezes o contágio acontece maior durante a noite. Por quê? Porque durante a noite o que a gente presenciou eram aglomerações altamente dispensáveis e aglomerações mais íntimas. Porque é aglomeração no bar, das pessoas numa mesa de bar bebendo, às vezes compartilhando copo, bem próximo uma da outra, às vezes com a porta do bar meio abaixada, mas o bar lá dentro cheio, pessoas se aglomerando para fazer jovens, mesmo sem o bar, mas fazendo com chamados paredões, carro com som lotado de bebida e juntando gente ali ao redor, numa verdadeira festa ao ar livre. Então isso tudo é dispensável numa época de crise. Não é possível numa pandemia as pessoas não conseguirem ficar sem esses eventos. Então as pessoas podem não conseguir deixar de ir no banco, sacar um dinheiro, de ir no supermercado, de ir numa farmácia. Agora esse tipo de atividade pode ser suprimida com absoluta certeza. Então o que nós temos adotado é escolher as atividades que nós vamos restringir. E essas atividades de barzinho, de festinha, de paredão de carro, isso tudo não pode existir, por isso nós temos focado mais na restrição daquelas ações ou daquelas ações, ou mesmo presença de público na rua, que são dispensáveis. Haroldo Dias, da Brisa Mar FM de Esplanada. Haroldo pergunta, governador, de que forma os gastos com o combate ao coronavírus afetam as finanças do Estado? O governo federal tem cumprido com o apoio prometido? Olha, o Congresso aprovou uma ajuda aos estados e houve a sanção presidencial. Infelizmente teve um veto de um artigo que ajudaria muito os governadores e os municípios do Nordeste e do Norte. Nós estamos pedindo ao Senado e à Câmara que derrube esse veto, mas essa ajuda, mesmo quando vier, vai corresponder somente a 50% do que nós vamos perder de arrecadação esse ano. Então a ajuda é bem-vinda, mas é insuficiente. E é evidente que nesse momento você termina gastando muito mais, não só com a saúde diretamente, mas com as outras medidas. E necessariamente você não consegue se livrar de todos os gastos. Por exemplo, a área da educação não está tendo aula, mas os gastos permanecem, porque você tem que pagar os professores. Nós não mandamos demitir pessoal que trabalha na educação, obviamente. Então as pessoas estão recebendo seus salários e praticamente o custo permanece o mesmo não tendo aula. Você tem uma diminuição eventualmente do custo da energia, do material de limpeza, né? É pouca coisa, mas isso é residual no total do gasto da educação. Quase a totalidade do gasto é pessoal na educação. E isso está mantido integralmente o gasto. Então, ou seja, você termina tendo um aumento de gasto e uma diminuição de receita, e isso, evidente, impacta o estado da Bahia. Vamos agora à cidade de Fátima. O Geraldo Macedo, da Rádio Nação FM, governador, Geraldo pergunta: fazemos parte de uma região com mais de 400 mil habitantes, sem leitos de UTI suficientes para uma crise maior na saúde. Somos um dos poucos municípios sem casos registrados. Não seria mais interessante regionalizar um hospital de campanha mais próximo, pois para municípios da região, Tucano não é uma rota acessível, segundo ele? Olha, na região nós temos duas unidades aí para atender. Uma é Paulo Afonso, e outra é Tucano. Os municípios que estiverem mais próximos de Paulo Afonso, que já está com o UTI funcionando, irão para Paulo Afonso. Os municípios mais próximos de Euclides, para Euclides ainda temos, Tucano, e ainda temos Alagoinhas. Então, esses são os municípios. Eu vou insistir, não é só Fátima, não é só a Bahia, não é só o Brasil. Esse exemplo que eu citei da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, são lugares muito ricos, e mesmo nos lugares muito ricos, gente, é porque as pessoas acham, tem gente que acha assim,
só no Brasil ou só na Bahia tem cidade que não tem UTI. Isso não é verdade. Em lugares muito ricos, eu visitei países ricos, como a Alemanha, como Itália, como Espanha. Não são todos os distritos, que aqui a gente chama de município, lá eles chamam de distrito em alguns lugares, que tem UTI. Lá as unidades de saúde também são regionais. Então eu visitei uma região na Alemanha que tinha um senhor hospital de 8 andares e que aquele hospital era para atender 8 municípios da região. Então, nos outros municípios não tinha UTI, só tinha naquele local que quem precisava ia para ali. Então, e eles lá, eu perguntei, eles tinham um conceito. Governador, eu perguntei, não há ciúme aqui de que uma cidade tem, a outra não tem? Ele disse, governador, a gente aqui, eu acho que o povo tomou consciência de, ao invés de ter 10 hospitais que não resolvem nada, é melhor ter um que resolva tudo. Então, é esse o conceito que a gente está trabalhando na política de investimento do Estado, de regionalizar as unidades de saúde. Por isso, nesse exato momento, nós estamos construindo em Ribeira do Pombal uma policlínica, um investimento aí de 24 milhões de reais. Estamos em obra no hospital de Ribeira do Pombal, para botar 10 leitos de UTI a mais, 10 leitos de infantil, aumentar e ampliar o hospital para ser um hospital aí da micro-região de Pombal. Então essas obras já estão em andamento e nós continuamos nosso investimento no Estado para ampliação dos leitos hospitalares. O senhor falou aí de Tucano, tem uma pergunta aqui do Sandro Matos, da Cruzeiro FM. Os casos de Covid-19 estão aumentando a cada dia aqui na região do Cisal, inclusive em Valente, com poucos habitantes, chegando a 73 casos. A nossa Tucano está com 6 casos confirmados. O senhor acha que esse número é alto de infectados para a nossa cidade? Ou as pessoas são imprudentes e esse número está aumentando em função da imprudência? Nossa região tem estrutura para suportar tantos casos, governador? Olha, depois de 60 dias, o que mais importa nesse momento não é necessariamente o total de casos. O que importa como os casos estão crescendo nas últimas semanas ou na última semana. Isso importa mais. Não entendi, governador, explica melhor o que o senhor está dizendo. Por exemplo, se uma cidade tem 10 casos totais, mas esses 10 casos aconteceram há 40 dias atrás, essa cidade de lá para cá não teve mais caso, essa cidade está bem. Ela conseguiu controlar e de lá para cá não teve mais caso. Vou pegar os 10 casos. Se uma cidade não tinha caso nenhum antes e nos últimos 3 dias já surgiram 10 casos, aí tem que ligar o alerta, algo está acontecendo de errado nesse município. Então, o número é o mesmo, 10, mas pode significar coisas muito diferentes, entendeu? Outra aplicação, né? Ou seja, se são 10 casos que aconteceram, mas todo mundo já está curado, ótimo. Se são 10 casos que aconteceram nos últimos 3 dias, tem que ligar o alerta porque a situação preocupa. Então, o que importa nesse momento não é o total de casos, e sim o que está acontecendo nos últimos dias no município, nos últimos 5 dias, nos últimos 7 dias. Isso importa mais do que o que aconteceu no passado. Ainda em Tucano, J. Júnior e Vandilson Matos, da Tucano FM. Quando será aberta e funcionará para valer a UPA de Caldas do Jorro, governador? Olha, a UPA de Tucano já foi autorizada, espero que já esteja funcionando. Como eu disse, fizemos uma reunião a semana passada para acelerar o funcionamento pleno dessa UPA. Jorge Belotti, da Nova FM de Pojuca. O vírus tem chegado com força no interior, governador. O senhor teme uma ação mais dura, mais forte no estado, mesmo com perca de popularidade, para poder conter esse avanço do vírus? Olha, eu não estou preocupado nesse momento com popularidade, eu estou preocupado com vidas humanas. Então, e nós já estamos adotando. Eu acabei de anunciar aqui que nós vamos publicar um decreto amanhã específico para a região do Extremo Sul. Como a Bahia é muito grande, nós não temos adotado uma posição única para o estado inteiro. Nós temos adotado aonde vai aparecendo foco maior, a gente tenta apagar aquele incêndio ali que está aparecendo. Então, nós já tivemos atitude exclusiva ali para Ilhéus, Itabuna, depois tivemos atitude direcionada para Jiquié e Piauí, já tivemos aqui em Salvador, e
amanhã será no extremo sul, se necessário for, faremos em outras cidades, em outras regiões. Agradecido mais uma vez aos veículos que fazem essa transmissão ao vivo do governador Rui Costa, a TVE, ainda temos uma pergunta aí do Raoni Oliveira, a TVE, canal 10.1 em Salvador, em Paulo Afonso, Clube AM, ou melhor, Cultura AM FM, falei o nome errado aqui, mas é Cultura FM e Cultura AM, Bahia Nordeste FM, Angiquinho FM, Euclides da Cunha, Transbrasil FM do Grupo Lombe de Comunicação, Cidade Euclides da Cunha FM, TV Euclides, em Alagoinhas 93 FM, 95 FM e Digital FM do Grupo Lomes. Em Pojuca, Juventude FM, Nova FM, em Mata de São João, Laser FM, Sauípe FM, em Rio Real, Real FM, Difusora AM, em Ribeira do Pombal, Povo FM do Sistema Paz de Comunicação e Pombal FM, em Cícero Dantas, Buqueirão FM, Regional FM, TV Nordeste Bahia, Tucano FM, Cruzeiro FM de Tucano, Ouro Negro FM, TV Conteúdo de Catu, Entre Rios FM, Brisa Mar FM de Esplanada, Iambupe FM, Conde FM, Iguaba FM de Coronel João Sá, Sertaneja FM de Abaré, Nação FM de Fátima, em Jeremoabo, Alvorada FM, Jeremoabo FM e o Chorrochó Online de Chorrochó. Vamos então à pergunta da TVE do Raoni Oliveira. Governador, boa tarde. Mais uma vez, Raoni Oliveira aqui da TVE. Olha, tendo em vista que a Bahia segue apresentando os números mais baixos em relação a outros estados e que na semana passada o senhor falou sobre uma tendência de chegada ao platô de contaminação, existe um prazo para a abertura geral do comércio e das atividades não essenciais? Ou ainda é muito cedo diante dos números de infectados que ainda temos? Olha, sobre o comércio e a atividade comercial, eu quero insistir na resposta que nós adotamos desde o primeiro dia aqui na Bahia, uma ação dialogada, negociada e alinhada com cada prefeito de cada cidade. Como a Bahia é muito grande, não faz sentido nenhum você adotar uma medida em Salvador e a mesma medida em Barreiras, que está, ou Luiz Eduardo, que está a 1.000 quilômetros de distância. Ou o inverso, a medida em Barreiras, em Luiz Eduardo, e a mesma medida em Salvador. Então você tem que adotar medidas de acordo com a situação específica. Aquelas medidas que são uniformes, elas têm a ver com a situação geral do estado. Por exemplo, nós não poderíamos ter aulas estaduais de acordo com cada município, que aí você desorganiza completamente o calendário escolar. Então isso é unificado. A transporte intermunicipal, nós não podemos permitir a circulação de ônibus de uma cidade contaminada para uma cidade não contaminada. Então, as medidas estaduais, elas foram poucas. E nós temos adotado essa coisa do comércio em especial, alinhando com cada município. E assim estamos fazendo. Então, vou insistir no exemplo que eu dei há pouco. Uma cidade que apareceu 5 casos há 45 dias atrás, por exemplo, essa cidade pode reabrir o comércio, porque já tem 40 dias que não tem nenhum caso na cidade. Algumas recomendações, né? É evidente, com todas, algumas não, com todas as recomendações possíveis que já são conhecidas das autoridades. Mas elas podem abrir. Agora, uma cidade que está crescendo, todo dia aparece caso novo, essa cidade pode se expor? Não. Essa cidade não pode se expor. Por isso, nós optamos, desde o primeiro dia, a não adotar uma restrição ampla do ponto de vista estadual. Repito, as medidas estaduais são poucas. Por exemplo, nós não queremos, tem um decreto estadual de não permitir aglomeração por mais de 50 pessoas. Isso vale para a Bahia inteira. Aí tem para culto, para missa, para show, para eventos, isso vale para a Bahia inteira. As cidades que têm caso e as cidades que não têm caso. Então não é permitido show em cidade nenhuma, porque senão você levaria vírus de uma cidade para outra. Qualquer cidade da Bahia, mesmo que seja uma cidade que não teve um caso até agora, se ela fizer um show, por exemplo, vem aí o São João, você imagine uma cidade que possa dizer assim, governador, aqui não teve nenhum caso, eu vou fazer a festa de São João grande aqui. Não vai fazer porque senão vai vir gente da região inteira, de várias cidades da Bahia, ou mesmo de Salvador, contaminados e vai contaminar a população toda. Então,
nesse momento não é possível pensar em aglomeração, mas é possível pensar por município, por região, de retomada lenta e gradual, que nós já estamos fazendo há muito tempo. Governador, nesses 60 dias, ou mais de 60 dias de pandemia, qual foi o seu sentimento de maior dificuldade para enfrentar a contaminação e o avanço da doença em nosso estado? Olha, eu diria que duas maiores dificuldades. Primeiro foi o comportamento do governo federal, de minimizar essa doença, de chamar de gripezinha e de não permitir que os órgãos federais apoiassem os órgãos estaduais. Eu cito como exemplo, nós tentamos fazer o controle de temperatura de quem chegava no aeroporto. E a tarefa disso é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa proibiu do Estado fazer. Nós inicialmente conseguimos o liminar, depois eles cassaram a liminar. Então isso prejudicou muito, porque muita gente continuou chegando com febre doente aqui e a gente nem pôde medir a temperatura dessas pessoas. Nós, por exemplo, quisemos fazer bloqueios sanitários nas BRs. A Polícia Rodoviária Federal tinha orientação de não permitir. Nós estamos bloqueando o transporte interestadual e a NTT continua emitindo autorização para os ônibus enviarem. Então, essa é uma dificuldade grande quando você tem 3 entes federados de um país, União, Estado e município, e um dos entes federados não quer cuidar da saúde das pessoas. Aí, realmente, a situação fica mais difícil. E a segunda dificuldade, eu diria que é a questão das notícias falsas, do fake news, da calúnia, da difamação, da indução à população a usar falsos remédios dizendo que cura. Então, esses 2 elementos, eu acho que de todos foram os elementos mais difíceis. O sentimento aqui de frustração? Não, o sentimento de indignação, né? De indignação, e eu diria algum sentimento de inveja também em relação aos outros países do mundo que tiveram consciência de adotar uma medida para salvar a nação, para salvar o país. Eu fico, não vou negar, com inveja quando eu vejo outros países que em 30 dias controlaram a situação da doença, porque se juntou todo mundo ali, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, todo mundo deu a mão, mesmo que virtualmente, e conseguiu derrotar o vírus. Aqui, infelizmente, nós já estamos mais de 60 dias nesse sofrimento, sem data para acabar, porque o governo federal não facilita as coisas. Mas tão boa notícia, governador, o Portal Expresso de Portugal destacou a sua liderança e a união que o senhor conseguiu promover com o prefeito de Salvador, ACM Neto, com outros prefeitos, dando conta de que aqui na Bahia se afastou o papel ideológico, político-partidário do combate ao coronavírus. Olha, esse sempre foi, e eu tenho que dar o testemunho, até porque por uma questão de honestidade intelectual, vamos chamar assim, desde 2007 na Bahia, quando Wagner entrou para o governo, que se mudou a forma de fazer política na Bahia. Antes de Wagner, como ele gostava de citar, ele dizia que riscava-se uma linha no chão, quem estiver do outro lado da linha é inimigo, quem estiver do lado de cá é amigo. E Wagner mudou isso dizendo o seguinte, que a gente pode até ter partido político, ter opinião divergente na eleição, mas depois que o povo elege um prefeito, um governador ou um presidente da República, essa pessoa não pode colocar o interesse político, o interesse do seu partido, o interesse fisiológico, o interesse de sua família em primeiro lugar. Seja prefeito, governador ou presidente, tem que colocar o interesse da população em primeiro lugar. E eu diria que não cabe, numa pandemia, numa crise, você ficar colocando vaidade pessoal, disputa política antes da vida humana. Então, acho que o que todo mundo fez, graças a Deus, foi cuidar da vida humana e eu fico feliz, a Bahia está sendo exemplo, espero que com a ajuda do povo a gente consiga manter esse exemplo de força e de união. Marcos Aragão, Ednei Santiago, do Grupo Lomes de Comunicação, Digital FM de Alagoinhas. Gostaria de saber do governador como ele viu o episódio da semana passada, onde uma juíza federal deu ordem de prisão a um tenente da Polícia Militar por ele ter cumprido o decreto da não circulação dos ônibus nas rotas da Bahia. Depois, a magistrada ainda ameaçou de prisão o governador do estado em Bom Jesus da Lapa. Isso foi em Bom Jesus da Lapa. Como o senhor vê
a intromissão do judiciário em ordens do executivo? Olha, primeiro a informação que eu tive é um pouco diferente dessa. De fato, como eu já citei aqui, os juízes estão sendo induzidos ao erro, autorizando transporte interestaduais sob a alegação de que a regulação desse transporte é da Agência Nacional de Transporte, da ANTT, e é fato, está na lei, a regulação é da ANTT, mas tem normas. A ANTT tem autorizações para empresas que fazem linhas regulares. E até agora a maioria das empresas que conseguiram liminar na justiça, e eu quero alertar o Judiciário Federal para isso, são empresas que não fazem transporte regular de passageiros. São empresas que não têm concessão de linha interestadual. Então, muitos juízes estão sendo induzidos ao erro por informação errônea de que aquela empresa faz transporte regular. Não fazem. Elas estão enganando o juízo com informações falsas e conseguindo liminar judicial para que seus ônibus façam o transporte alegando que é turismo. Mas turismo, você há de convir comigo que o passageiro que vai volta para sua casa, não é isso? Então, e esses passageiros vêm e não voltam. Então, eles estão transportando... E com prazo, né? Na ida e na volta, passageiros diferentes, ou seja, estão fazendo ilegalmente transporte interestadual quando eles não têm concessão da ANTT para fazer transporte. E também não tem uma informação que a juíza deu ordem de prisão ao policial, muito menos ao governador. Tanto é que eu estou aqui até hoje e não fui preso. Então, mas de fato nós estamos contestando ordem judicial, você tem que cumprir. Você pode recorrer, como nós já recorremos, estamos aguardando o julgamento no STJ dessas liminares que foram concedidas, e eu estou pedindo o empenho da Procuradoria-Geral do Estado para que a gente possa reverter essa decisão, porque isso tem significado a contaminação diária de dezenas e centenas de pessoas na Bahia. Para a gente finalizar aqui, governador Washington Silva, da Rádio Juventude, em Pojuca, ele pergunta sobre a condição do avanço de casos também aqui na cidade de Pojuca, no litoral norte, e se o governo teria como ajudar, trazendo respiradores ou até contribuindo com melhorias para o hospital local, o hospital municipal. Olha, a gente sempre, toda entrevista que eu dou, essa pergunta aparece para qualquer cidade. E eu também não sabia o que era respirador. Eu não sou especialista, não sou médico, eu sou economista. Eu não sabia o que é respirador, eu não sabia o que eram muitos equipamentos da UTI. Mas depois dessa pandemia, eu aprendi muita coisa da saúde pública, porque o nosso governo investiu muito, já fez 7 hospitais novos, muito investimento em várias áreas da saúde, policlínicas na Bahia inteira. Então eu fui aprendendo muito ao longo desses anos. E recentemente eu fui aprendendo mais sobre esse negócio, esse bicho chamado aí respirador. Respirador. Que muita gente como eu não sabe exatamente o que é. E eu não sabia, não tenho medo de confessar o que eu não sei. Não sabia mesmo o que era respirador, já tinha visto várias vezes as pessoas que estão hospitalizadas utilizando aquele equipamento. Eu até eventualmente já usei algum tipo de intervenção, mas não tinha isso na cabeça, o que era o respirador exatamente, quais as características, como é que ele é usado, eu não conhecia, confesso, não sabia. E tem pessoas que também não sabem, isso não é nenhum problema, porque as pessoas não são da área de saúde, não são obrigadas a saber. Mas o ventilador não é como um liquidificador, que você ligou na tomada, basta botar uma máscara na pessoa e ele vai funcionar. Não é assim. Você tem os casos onde as pessoas têm sintomas leves, não precisa nem um respirador, você basta botar aquele catéter de oxigênio, que é aquele tubinho que bota os esparadrapozinho para dar um reforço de oxigenação, a pessoa já ajuda a pessoa. Outras pessoas precisam de oxigenação externa e outras precisam ser entubadas. O que é entubado? É pegar um tubo e botar lá dentro do organismo, lá na traqueia, para poder jogar ar direto no pulmão. Isso precisa de gente especialista para fazer e precisa de outros equipamentos, não é só o respirador que você liga na tomada. E eu também aprendi que tem vários tipos de respiradores. Eu sei que tem gente
mal intencionado que até compara respirador com outro. Como existe o avião. Existe o avião monomotor, é avião. É um avião. Existe o avião a jato, que atravessa o Atlântico. Os dois são aviões. Se alguém disser, eu vou comparar um avião com outro, um é avião, o outro avião é. Esse aqui é respirador, esse aqui é respirador, mas tem funções e finalidades completamente diferentes. Um atravessa o Oceano Atlântico, o outro não vai nem em São Paulo ou não vai nem em Barreiras. Tem avião que não tem autonomia para ir em Barreiras. Então, cada avião tem uma finalidade. Respirador tem diversos modelos. Tem respirador que eles chamam respirador de transporte, que é para usar só para transportar as pessoas. Tem respirador que é específico para UTI. Então, existe uma gama grande de especificação. Em cada caso, você tem um tipo de respirador. Tem respirador que suporta qualquer tipo de paciente, mesmo paciente obeso. Tem respirador que precisa de... Tem paciente que precisa de pressão maior, muito obeso, e que determinado tipo de respirador não atende aquele paciente. Se ele ficar ligado naquele aparelho, ele vai morrer. Então, ou seja, não adianta só o equipamento sozinho, não resolve nada. É preciso um complexo de equipamentos e de pessoal da saúde. Então, eu insisto nessa explicação, porque tem muita gente que acha que é só o respirador. Bastou ligar na tomada, botar no rosto da pessoa e o problema está resolvido. Não é assim. A situação é muito mais complexa do que isso. Mais uma vez, agradecer aos veículos de comunicação que abriram espaço em suas programações para a entrevista especial com o governador Rui Costa, a TVE, em Paulo Afonso, a Cultura, a MFM em rede, em Euclides da Cunha, Transbrasil FM do Grupo Lomes, Cidade Euclides da Cunha FM, TV Euclides, em Alagoinhas 93 FM, 95 FM e a Digital FM do Grupo Lomes, em Pojuca, Juventude FM, Nova FM, em Mata de São João, Laser FM e Sauípe FM, em Rio Real, Real FM, Difusora AM, em Ribeira do Pombal, Povo FM, Sistema Paz de Comunicação e Pombal FM, Cícero Dantas, Buqueirão FM, Regional FM e TV Nordeste Bahia, em Tucano, Tucano FM e Cruzeiro FM, em Catu, Ouro Negro FM e TV Conteúdo, Entre Rios FM, Brisa Mar FM de Esplanada, Iambupe FM, Conde FM, Iguaba FM de Coronel João Sá, Sertaneja FM de Abaré, Nação FM de Fátima, Jeremoabo FM e Alvorada FM de Jeremoabo e Xorroxó Online. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua paciência, pela forma didática como o senhor conversa com a população de forma clara, objetiva, olho no olho, e que Deus lhe dê força para seguir nessa caminhada aí com toda essa maré contrária. A Bahia consegue vencer a guerra contra o coronavírus. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Eu só quero agradecer a sua ajuda, você que está em qualquer cidade da Bahia, em qualquer região, agradecer a sua ajuda, seu apoio, agradecer a união do povo da Bahia e pedir a Deus que Ele nos ajude, que essa tempestade passe rápido e a gente possa ir voltando à normalidade, pelo menos ao novo normal, como todos estão chamando, que o normal até a chegada da vacina vai ser muito diferente do normal antes. Mesmo quando acabar essa crise momentânea que nós estamos vivendo e que a gente vá voltando à vida normal, até sair a vacina, todo mundo vai ter que andar de máscara, não vai poder ter aglomeração, sob pena de ter uma segunda onda de contaminação. Então, que Deus nos abençoe, muito obrigado e até a próxima. Seu alô. Tá aí o governador do estado da Bahia, Rui Costa, falando aqui nos microfones da Tucano FM. Nós retransmitimos, ao vivo, Jota? Ao vivo essa live com questionamentos de toda a região, inclusive o nosso questionamento, a nossa pergunta sobre a UPA de Caldas do Jorro. Ele falando muito bem da UPA de Caldas do Jorro, que segundo o que ele tem de informação, já autorizou a equipe a ter aí a UPA funcionando, completamente, no seu pleno funcionamento. Foram as palavras do governador da Bahia, Rui Costa, e a gente mais uma vez continua buscando as informações concretas, verídicas, porque a UPA de Caldas do Jorro ainda não está 100% atendendo aos pacientes, internando esses pacientes
com local adequado, com isolamento adequado para esses pacientes suspeitos de coronavírus aqui de Tucano e região. Bom, mais detalhes, mais informações amanhã no nosso programa Fique por Dentro, atualizando tudo para você no site fiquepordentroagora.com.br. Um grande abraço, obrigado pela paciência. Hoje, excepcionalmente, passamos, né, do nosso horário por motivo da entrevista com o governador da Bahia, Rui Costa, e vem aí na sequência, depois do intervalo, o programa Altemar e Você. Um grande abraço a todos, boa terça e até amanhã, se o bom Deus permitir. Valeu, Jota, tchau, gente. Beleza, Vandilson, já, 3 da tarde eu tô de volta com o Tarde Legal. Fique por dentro, o seu Jornal do Meio-Dia. Apresentação, J. Júnior e Vandilson Mato.